Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para continuar a nossa saga de assistir, ver, admirar, analisar, comentar a série Last Dance da Netflix. Hoje o terceiro episódio com mais um convidado. Lucas, o spoiler já está no título, mas eu queria saber de você uma saudade. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Uma saudade chamada Rob Porto, né? Rob, seja bem-vindo. Primeira vez que gravo com você, uma grande honra. Da outra vez o Guilherme esperou que eu não estivesse presente para poder te chamar. Não sei se foi exigência sua ou não, mas dessa vez cá estou aqui. Aí está você, estamos juntos. Estou muito feliz, Rob. Bem-vindo. Tudo bem, Lucas? Eu que agradeço. Mais um convite e agora um convite para participar do Café Belgrado completo, né? Porque o Guilherme depois me confidenciou que ele planejou isso tudo para que você tivesse... Que isso? nas suas... Eu só quis te proteger, Rob. Tô brincando. É um grande prazer poder falar com vocês dois. Guilherme também, um abraço, né? A gente se conversou lá atrás, né? Ainda numa época onde não existia pandemia, né? Pô, bons tempos, quem diria, né? Os bons tempos de 2019. Jamais pensei que ia dizer essa frase, cara. Que coisa, 2019, né? Bons tempos de 2019. Hoje nós vamos falar aqui, dando prosseguimento aqui à nossa sequência de acompanhar essa série aí da Netflix. O primeiro, Lucas, você me criticou aí do título Vendo, achando que eu tava vendendo DVDs. Não é que eu tava achando, Guilherme, é que a gente recebeu várias ofertas. Quanto é que você faz aí o box e tal? E a gente tem que explicar aqui, tanto para os ouvintes como para a Netflix, que a gente não tá vendendo. O Guilherme botou vendo, assistindo. E aí você brilhou, Guilherme. Mas acho que agora chegou a hora de mudar também, porque o vocabulário da língua portuguesa tem muitas palavras. Qual que vai ser a dessa semana? E você pode ficar à vontade, Guilherme. Ou então deixar o Rob escolher aí. O Rob pode escolher também. Tem alguma ideia aí, Rob? Posso escolher agora aqui. A gente pode falar escutando, né? Ou assistindo, né? Se bem que os dois não encaixam muito bem, né? Assistindo, senão você estaria vendo, né? Assistindo já foi, né? Assistindo já foi. O Rob acabou de Vendo, criticar o segundo nome. Então... É melhor se deliciando. Já que temos Rob Porto aí, Guilherme, tem que ser uma palavra assim de bastante efeito. Ok, então você que está aí ouvindo o Café Belgrado, fica já o convite para ouvir o Elástico Mental também. Na semana passada recebemos Daniel Furlan e Pedro Leite, e essa semana tem novidade. Quer dar spoiler, Lucas, da novidade dessa semana? Pode ser, Guilherme. Teremos nesta semana e na próxima Caíto Manier, o outro dos grandes nomes lá do Choque de Cultura, o famoso Rogerinho do Igar, o famoso Serginho da Pereira Nunes. Ele sentou para conversar com a gente, Guilherme, o que era para ser por volta de 60 minutos, acabou durando, não vou nem dizer quanto tempo, Guilherme, mas é material para 2 ou até 3 podcasts, mas provavelmente vamos fazer em 2. Então fiquem atentos lá no Elástico Mental. Tá muito bom, cara, esse período. Já que tem muita gente assistindo, né, produzindo coisa em casa, produzindo na internet, então a gente aproveita para convidar, o pessoal tem sido muito receptivo. Quero mandar um abraço pro Pedro Leite, pro Daniel Furlan, que toparam para falar do livro deles e também de várias outras coisas lá da TV Quase. E agora o Caíto, que, poxa, sem palavras, como foi o nosso sábado com o Caíto, né, Guilherme? Sabadão com o Caíto, então, Elástico Mental, procure aí no seu agregador favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox e outras casas do ramo. Elástico Mental, segue aí, dá essa moral pra gente, vale a pena, você vai gostar. Pelo menos experimenta um aí, que eu acho que você vai gostar bastante. Daqui a pouco eu peço pra você apoiar o Café Belgrado também. Né, Guilherme? Você escuta 15. Aí se você não gostar, 15. Você pode abandonar. E falar para as pessoas que você não gosta, né? Não. As pessoas que você não gosta, você indica. É isso, exatamente. Vamos lá, então. Este episódio da série Last Dance foi, assim, até agora, pela trilha que a gente está acompanhando, ao longo da trajetória, foca em um personagem paralelo e na história em si, do presente ali, da última temporada, da Last Dance, e ainda no terceiro plot, a trajetória do Bulls do Jordan, começando lá dos anos 80, chegando, imagino, vai chegar até a última temporada de Michael Jordan. Este especificamente tem como personagem do episódio central, Dennis Rodman. Rob Porto, um episódio sobre Dennis Rodman
nessa loucura que tá o mundo hoje, convenhamos que chega mais suave, né? Você até tweetou recentemente que para assistir a série Tiger King, você foi um pouco mais mais pronto, mais preparado depois das doideiras que você tem presenciado no noticiário nesse momento. O Dennis Rodman, então, entra num pacote aí que a doideira dele fica até mais mansa, não tem isso, não? O Dennis Rodman encaixaria perfeitamente, né, dentro dessa série do Tiger King, né? Nem que seja só pelo vestimento, né, pelo seu aparato, né? Encaixa bem com aquelas camisas meio tigradas, né? Ele, com certeza, ele poderia ser um personagem a ser inserido ali naquele cenário multibizarro, né? Juro por Deus que eu continuo com vergonha de continuar assistindo aquela série. Você não terminou ainda, Rob? Não terminei. Eu pulei para uma outra série. Eu tô meio envergonhado, confesso, juro que eu fiquei meio envergonhado. Acho que essa é a palavra mesmo. Eu e o Lucas terminamos, hein? Somos muito fãs aí não da série, mas do caos que a série causa na cabeça das pessoas. Mas aquilo é um verdadeiro elástico mental, né? Aquilo cara. Aquilo lá deixa a gente confuso o tempo todo, assim. Agora, ô Lucas, Dennis Rodman, que personagem? Antes de qualquer coisa, que personagem, hein? É verdade, Guilherme. E assim, cara, começa logo o episódio. Spoiler, né, gente? Aqui você tá assistindo com a gente, sabe que a gente vai dar spoiler nessa série, não tem como, mas nada que tire a graça de você assistir depois, então pode ouvir tranquilamente aqui, mesmo que você não tenha visto ainda. Já começa o episódio, ele falando que poderia estar morto, poderia estar em outro canto, poderia ter acontecido, poderia ter um dos cenários mais improváveis é ele estar ali onde ele está, né? Então, é uma história que a gente vê se repetindo muitas vezes entre jogadores da NBA. É uma peneira, assim, um funil gigante, né? Tem muita gente nos Estados Unidos que joga basquete. O Rob, você morou lá, você sabe que todo mundo pratica basquete, né? E casos como esse do Dennis Rodman, tem aos montes, né? De menino que passa por muita dificuldade na vida e aí o caso dele deu muita sorte, né? Acabou num lugar muito bom e enquanto a grande maioria não chega onde ele chegou, né? Então, assim, é uma história de muita doideira. O Dennis Rodman acaba, como ele fala, né, com sorte de alguém chamar para ele para jogar basquete por uma universidade que nem era uma universidade top, né? Uma universidade assim modesta que joga divisões subalternas da NCAA, e ele é draftado para jogar com 25 anos, Guilherme, no seu ano de novato, né? Então, ele sai na segunda rodada, apesar da escolha ser 27, se eu não me engano. Seria a primeira rodada hoje, né? 27, mas na época eram poucos times da NBA, eram menos times da NBA. Então, um cara na segunda rodada, assim, já tinha acabado a transmissão, né? Você vê que já tá anunciando assim de monte de jogador. O outro cara que saiu antes dele, talvez o grande momento de fama dele esteja sendo agora, né? Que o nome dele aparece logo antes do nome do Dennis Rodman. E acaba se tornando uma peça-chave não só no Chicago Bulls, que é o personagem, que é o time central da série, como também e principalmente talvez no grande antagonista desse Chicago Bulls, né, no Detroit Pistons. Você já trabalhava nessa época dessa rivalidade Bulls e Pistons, Rob, como no meio esportivo, digamos assim? Não trabalhava, né, no meio esportivo, lógico que eu já acompanhava a NBA, mas eu fui para os Estados Unidos em 1990, em abril de 1990. Então eu peguei aquele último título, quer dizer, o início dessa série do Chicago Bulls na caminhada para o primeiro tricampeonato, né? Quer dizer, Sim. então, quer dizer, eu peguei exatamente já aquele finalzinho daquela briga onde sempre o Chicago Bulls acabava perdendo em anos consecutivos, né? Mesmo ali quando o Bulls teve o comando do Doug Collins, enfim. Mas eu fui começar a fazer transmissão dos Estados Unidos pela ESPN em 95. Então, eu entrei para a ESPN, o Michael Jordan estava começando a voltar. Ele tinha parado, ele tinha interrompido aquele hiato dele de beisebol e tal, depois do falecimento do pai. Então, nesse início, ainda não estava trabalhando como locutor, não. Mas a gente quer aqui nessa série é justamente perguntar a relação do nosso convidado com esse time do Chicago Bulls, tanto faz sendo lá no começo do Jordan, ou já nessa parte aí, depois que ele volta da aposentadoria, a parte que você pega realmente. Você chega a narrar jogos do Jordan ou você estava em outros setores lá na ESPN? Não, eu cheguei a narrar jogos do Jordan, né? O jogo de 98 do título eu narro.
Quer dizer, toda aquela série da volta dele, né, eu já estou narrando, quer dizer, eu estou narrando a volta dele quando eu estou na ESPN em 95 para 96, e depois os títulos, 96, 97, 98, eu já estava narrando ele nessa sequência do tricampeonato, mas quando eu estava morando em Nova York, de 90, né, no primeiro tricampeonato do Chicago Bulls, e onde ele acaba tendo vários jogos no Madison Square Garden, e eu era ali torcedor do Knicks, mas admirador, obviamente, né? Todo mundo era admirador do Michael Jordan, não só dele, mas também, né, daquela reta final do Magic Johnson. Você não tinha como não ficar extasiado em ver, né, aquele time do Chicago Bulls jogar. Mas lógico que havia uma animosidade muito grande com o Knicks, né? O Knicks estava mais ou menos começando a tomar o lugar, né, do Detroit Pistons ali como sendo o time que ia começar a aplicar aquele tipo de defesa mais violenta, né, digamos assim, em cima do Michael Jordan para ver se conseguia sair vitorioso, né? Mas o Michael Jordan no Madison Square Garden era sempre 50, 45, 55 pontos, era um inferno, né? E para essas transmissões, alguma foi em loco, Rob? Você chegou a ver Não, o Michael não. Jordan jogar? Não, cara, eu não cheguei a ver o Michael Jordan jogar. Eu acho que eu conversei com você, Guilherme. Eu não sei se o Lucas escutou isso. Assim, en passant, antes de eu começar a trabalhar na ESPN, a minha mulher, que é americana, tinha ganho uma entrada de playoff para ver um jogo do Bulls contra o New York Knicks, mas eu estava trabalhando. Na época eu trabalhava de garçom em Nova York, né? Foi onde eu conheci minha mulher. E aí eu estava trabalhando e não tinha como escapar do meu shift aquele dia. E aí eu deixei, foi a única oportunidade que eu tive de ver ele assim jogando sentado no ginásio. Mas todas as transmissões que eu narrei eram off-tube, eram geladão, entendeu? Entendi. Ó, o Rob tá falando aqui da outra aparição que ele fez aqui. Você volta aí no nosso arquivo, ou procura aí Rob Porto. Tem um episódio da íntegra que ele conta várias dessas histórias dele pela NBA. Agora, o Lucas, nesse episódio especificamente, essa trajetória do Dennis Rodman, acho que uma coisa que é importante a gente ilustrar para as pessoas, assim, como que aquilo que a gente vê ali no vídeo, aquilo que a gente acompanhou no modo como o documentário conta a história, se refletia em estatísticas insanas. As estatísticas do Dennis Rodman eram insanas. Vou pegar aqui, claro, a mais insana de todas, a temporada de 91-92. O Rodman só foi All-Star em duas ocasiões, em 90 e em 92. E em 92, as médias dele jogando pelo Detroit Pistons foram de 9,8 pontos por jogo e 18,7 rebotes. Que absurdo, né? 18,7 rebotes. Ele é, assim... E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse documentário, os rebotes dele têm um estilo magnífico. Né? Não é um rebote de... Assim, vou pegar um rebote aqui. É o movimento para pegar o rebote, é pegar o rebote em si, e é como ele se livra da bola depois do rebote. Cara, magnífico, né? Um jogador de 2 metros. Não é na era dos super pivôs, né? Na era dos pivôs de 2,15, 2,13, 2,12, todos gigantes, né? Ele magro, claro que não fraco, mas magro, e apenas 2 metros. E ali ele explica como que ele se torna esse mago dos rebotes, né? Sabia exatamente como cada bola girava, como cada jogador poderia fazer o arco da bola, onde que batendo o aro vai para que lado. Cara, isso aqui é sério mesmo, assim, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aí é surreal, Guilherme. E assim, muita gente acha que ele é um cara que só pega rebote, muita gente fala, ele não é não tem profissionalismo, ele poderia ter sido, se esforçar mais, ser mais um jogador de time. Cara, olha o tanto de estudo que ele tem, né? Assim, o tanto de análise que ele faz, saber que o giro que o jogador dá na bola vai fazer com que o rebote seja mais propenso aí para tal lugar. Ele fala do estilo do arremesso do Larry Bird, fala do estilo do arremesso do Michael Jordan, fala do estilo do arremesso do Magic Johnson, que era mais pegadinha porque ele podia botar ou não o giro. É demais essa parte que ele está explicando, através de como os arremessos dos seus adversários, fazer com que ele pudesse se posicionar para pegar esses rebotes. Né? Você citou aí, Guilherme, um ano dele gigante, assim, de quase 19 rebotes por jogo. É bizarra a carreira inteira, né? No último ano dele pelo Dallas, ele tem uma média de menos de 3 pontos, Guilherme. E 14,3 rebotes. É algo Muito assim bom, cara. que não faz sentido, né? Ele é o cara que mais tem jogos de 0 pontos e 15 rebotes na história da NBA. Mais disparado, assim. Ele tem 50 jogos de 2 pontos e mais de 15 rebotes. Então,
ele é realmente um cara sui generis, né? E ele, não é que ele não tem nenhum tipo de maneira de fazer ponto, né? Ele tem jogos, vários jogos com mais de 25 pontos, com mais de 30 pontos na liga, mas é como ele fala no documentário, a partir de certo momento eu percebi qual era o meu papel ali, né? O que que eu podia fazer. E aí é o que ele se propõe a fazer, né? Ele fala, vou defender e vou pegar rebote e vou ser melhor do que todo mundo nisso. Então, Dennis Rodman, acho que ele merece o destaque que ele tem por ele ser excêntrico, o destaque que ele tem por ele ser uma figura polêmica, ele merece ainda mais pelo que ele faz na quadra, né? Ele até diz em certo momento no documentário que, não, ali o do jogo é fácil, né? Jogar é fácil, difícil é lidar com tudo fora da quadra, né? E é um cara que teve que lidar com muita coisa, né, Guilherme? A gente viu durante o documentário, por exemplo, ele sendo expulso de casa com 18 anos porque não estava ajudando em nada, né? Então, é um cara assim que não tinha muito um norte, né? Não tinha muito um jeito de dar certo e foi lá e deu certo, né? Rob, dessas histórias que foram apresentadas no documentário sobre o Rodman, alguma chamou especial atenção sua? Não, com certeza me chamou a atenção a questão dele ter sido expulso de casa pela própria mãe, né? Como ele conta, né? Quando ele era novo e dormindo de favor na casa de pessoas, né? Quer dizer, ele não chega a explicar em muitos detalhes, né, qual era a situação, mas ele abre falando exatamente assim, né? Como vocês apresentaram no início, né, do bate-papo, mas onde a vida poderia ter ido para um lado completamente tenebroso para ele, né? Bastava um tipo de relacionamento com a pessoa errada ali naquele momento, exposto na rua, onde ele cresceu, mas eu acho que só isso e depois o fato dele ter aproveitado essa oportunidade, às vezes é uma oportunidade única, né? Que ele conseguiu agarrar ali e fez com que ele na própria faculdade, né? Ele, antes de chegar na NBA, vocês estavam dando os números dele na NBA, mas na faculdade ele era um jogador que nos 3 anos que ele passou, que tinha um poder ofensivo muito grande, né? Ele pontuava muito, mas ele percebeu que não havia a menor necessidade dele querer pontuar na NBA, ou seja, você precisa ter uma inteligência, uma leitura do que é o basquete profissional, né? Para você ficar ali naquele topo, naquele momento, e entender que o seu papel ia ser muito mais importante se você se dedicasse única e exclusivamente ali ao rebote, a especialidade de buscar exatamente, né, o efeito que a bola iria fazer quando pegasse no aro, no giro do jogador, ou seja, ele abdicou por completo daquele papel do pontuador, né, de ser o protagonista de um time, para ser o protagonista ali naquela que fala muito do basquete, né? Que a defesa é muito valorizada, né? Eu acho que é muito legal dele, né? E, obviamente, além do lado controverso dele, né? Porque ele estava nem aí para a maneira como as pessoas pensavam dele, do que ele representava fisicamente, né? De pintar o cabelo, usar roupa de mulher, botar brinco e sair com homem ou com mulher, ou seja, ele estava muito mais avançado do que a sociedade americana ali estava esperando. E olha que a sociedade americana em comparação com a brasileira, muito mais aberta, né, para esse tipo de mentalidade. Eu achei muito legal, achei bem bacana colocar ele ali eu acho que ele merece muito esse respeito. Pois é, e assim, a história tem esse mérito, né? O ritmo narrativo que eles constroem, eles focam, né, em um dos personagens, tanto no, digamos assim, no passado, assim, lá na trajetória do personagem, compõe ele, o que o Rodman fazia lá na história do Bulls, tanto que nesse episódio deu muito certo, porque ele era um grande rival do Bulls ali na cronologia que eles estão construindo. E eu acho que é o ponto que eu quero destacar agora, eu ouvi de vocês, o Rodman da presente temporada, que é o mote da série. A gente já sacou que a temporada não vai ser exatamente sobre a temporada 97, 98, e que bom, porque ela tá muito legal assim, né? Tá incrível nesse ritmo aí de ir e voltar, contar várias outras histórias que não só de 97, 98. Então, e no jeito que eles constroem isso, é muito legal também como que eles colocam o próprio Rodman nessa história, né? Na ausência do Pippen, o time começa a temporada padecendo muito, sofrendo muito. De repente, o Rodman tem um jogo em que ele é excluído, ele é ejetado, né? Que é a palavra que a gente usa no basquete, é expulso. E no mesmo dia ele vai no hotel e ele não pede desculpa, ele não vai lá fazer drama. Ele vai lá só pedir um charuto lá pro Michael Jordan, né? E ali ficou meio claro, eu sei que eu fiz merda, assim. E a partir dali, eles se entendem, sem o...
eles fazem muito. Essa é uma série que sacaneia o tempo todo o Kukoc, né? Porque era sempre assim. Era o Jordan e o Rodman sozinho, agora que não tem o Pippen. Então, eu tô falando de um jogador que é Hall da É muito Fama. bom, né? É muito bom, na verdade. Mas aí é culpa do Jerry Krause, né? E, enfim, né? Aquela história que todo mundo conhece, né? Que era a menina, né? O menino dos olhos dele foi, de uma certa maneira, imposto ali dentro. Aí você volta à decisão de Olimpíada de 92, né? De Dream Team, ou seja, tá tudo interligado, né? A história do Michael Jordan, né? Obviamente que é em volta dele, daquele Chicago Bulls, mas te leva a centenas de caminhos bacanas para você analisar isso, né? Pois é. E assim, a própria o companheirismo, vamos dizer assim, com o Jordan, é possível verificar nos números daquela temporada. Se você pegar. Outubro teve um jogo só, mas em novembro o Rodman vinha ali com seus 13 rebotes, que é bastante para ele, né? Mas em dezembro, que é quando eles têm aquela conversa, e a partir dali o Rodman vira tipo o parceiro do Jordan para tirar o time daquela situação, ele salta para 18 rebotes por jogo. Incrível, né? Continua muito bem em janeiro, com 16 rebotes, e aí volta o Pippen. E aí ele despenca de novo, 12 rebotes, só vai forçar lá na reta final. E é muito louco que, assim, quando o Pippen decide voltar, é como se ele se sentisse assim, bom, agora eu posso voltar a ser o Rodman loucão, tal, e dar aquele perdido, que acho que é uma das grandes histórias também desse episódio. O Rodman falou assim, cara, tô muito cansado, eu preciso ir pra Vegas. E o Jordan falando assim, de férias, preciso de férias. Como assim férias? Né? E o Jordan fala pro Phil Jackson, primeiro o Phil Jackson chama o Michael Jordan, né? Fala assim, pede aí pro Jordan, olha o tamanho do cara, né? E o Jordan fala assim, cara, se você deixar ele embora, ele não vai voltar em 48 horas. E acaba assim o episódio, né? Maravilhoso. Pode ser que ele até nem tenha voltado, né? Perdão, Lucas. Pode ser até que ele não tenha voltado, porque a gente não sabe. Eu, pelo menos, não vi o quarto episódio ainda. Também não. Eu adorei que eles seguiram no melhor estilo The Office, né? Que no The Office tem essa parada que os caras pensam que estão sendo filmados só lá na empresa, mas aí eles saem, às vezes são filmados na rua, no restaurante, essas coisas. E a câmera seguiu o Dennis Rodman. Não quero saber se ele tá de férias, eu vou seguir aqui, ver o que é que ele faz. Maravilhoso aí essa parte. Agora, Guilherme, o Dennis Rodman, eles têm essa questão do 98, né? Quando ele aparece para ser o companheiro fiel, né? O fiel escudeiro do Michael Jordan, mas também durante o período anterior tem a ascensão do Dennis Rodman pelo Detroit Pistons, né? A gente vê a formação daquele time que a gente não acompanhou, né, Guilherme? Era muito novinho, tinha 5 anos, na verdade tinha 2 anos quando esse time começou a fazer barulho de verdade. Então a gente escuta muita história, lê muita coisa, vê vídeo, mas assim, aquele tipo de intensidade com que eles jogavam, aquele tipo de estratégia mesmo da porrada, né? As Jordan Rules que eles falam lá, primeiro mostra o tamanho do Jordan, né? Não quer dizer que era especificamente pro Jordan, né? Mas era foi criado pro Jordan. Eles podiam usar isso aí para outros jogadores que eles vissem necessidade, né? Mas o Jordan era o cara que tinha sido o motivo e eles batizaram, né? As regras do que podia ou não fazer esse adversário, né? Então e o último recurso era sempre a porrada, né? E a gente sabe, né, que a defesa evoluiu muito, hoje em dia se defende de uma maneira mais competente do que daquele período, mas de porrada, cara, aquilo ali era uma outra coisa, né, Guilherme? Hoje é outro esporte aquilo ali, né? Mas era a vida, né? Você tinha que vencer esse tipo de obstáculo, né, Rob? Você que morou muitos anos lá, a galera via aquilo ali como o jeito certo de jogar, né? Era natural, né? Era comum, né? Hoje em dia a gente estranha, né? Mas naquela época era. E o engraçado é que, obviamente, lendo, e a gente sabe a história depois desses episódios, né? Do que virou o Chicago Bulls e de como eles acabaram conseguindo superar esse tipo de marcação que o Chuck Daly tinha inventado ali, né? Com o Mahorn, com o Lambeer e com todos aqueles jogadores que faziam parte daqueles bad boys. Mas aquilo era tido como normal, né? Não era nada assim de extraordinário para a época, né? Ninguém ficava, ah, meu Deus do céu, os caras estão jogando um basquete que, sabe, esse não é o basquete, não tinha esse tipo de reclamação. O próprio Michael Jordan não queria que se passasse essa impressão que ele estava
chateado com o tipo de marcação, né? Ele queria sempre manter um tipo de áurea, assim, de que ele conseguiria, de uma certa forma, contornar aquele tipo de marcação, né? Ele nunca dava um braço a torcer ou um pedacinho de esperança para que o adversário percebesse que estava atingindo ele num ponto fraco, né? Eu acho que essa é a genialidade do Michael Jordan, né? Ele conseguia fazer com que ninguém percebesse que aquilo estava afetando ele, né? E no fundo devia estar afetando ele muito, né? Pois é, especificamente sobre as Jordan Rules, no documentário eles pegam um auxiliar do Chuck Daly que explica taticamente, digamos assim, o que é assim, o sistema de defesa antes da pancadaria. A pancadaria era, como o Lucas falou, o recurso final. A questão é, se ele cortar para dentro, ele não pode chegar ao aro. Isso significa o quê? Significa que você vai ter que derrubá-lo. Se ele vier para fazer, se tiver em algum momento fazendo bloqueio e ele estiver passando, derruba ele. Esse é o, digamos assim, aquilo que ficou pelo que ficou conhecida as Jordan Rules. Mas assim, para além disso, tinha um sistema também, que era basicamente, ele explica ali, né? Quando ele tá com a bola se o Jordan não chutava de 3, era um volume muito baixo, então a gente está falando de um jogo de 2 ali próximo à cesta, mas não na área pintada. Na área pintada é pancadaria. Isso é o fundamento das Jordan Rules. Mas tinham algumas outras regrinhas que eles falaram. Por exemplo, se ele está no centro, você força ele para a esquerda e quando ele estiver na esquerda, você dobra nele. Se ele estiver no lado esquerdo do garrafão, você dobra imediatamente. Não deixe que dali ele vai te machucar. Se ele estiver do lado direito, você dobra com um pouco mais de lentidão. Ele pode te machucar dos dois lados. A grande questão é, tem um lugar que ele não pode chegar. E aí que ficaram conhecidas as Jordan Rules, né? Que era o Jordan, eles falaram isso, inclusive, né? Ele era basicamente imparável se você deixar ele saltar. Então, o sistema a hora que ele saltar, ele não pode chegar. Ele não vai enterrar nunca contra nós. Não tem nenhuma cesta que não seja assim. E, cara, era pancadaria generalizada, digamos assim, uma liberdade mesmo para agressão, que tem um pouco, a gente falou isso no episódio passado, né? Tem um pouco a ver também com o clima na época, com o estilo de sociedade. Hoje pega mal, fica ainda mais feio do que ficava. Não é que não era, que era uma coisa super aceita, tinha já o seu debate, tanto que senão não reverberaria ainda hoje esse termo todo, né? Mas acho que isso envelheceu tem muito um mal. Tem dão no Larry Bird, que o Larry Bird já cai no soco. Ele tá no chão e nem se levanta, já começa a socar o cara. É muito engraçado, né? Porque algumas daquelas cenas, se você imagina e traz pros anos, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele ia pegar um gancho de quê? 50 jogos na NBA? Não, você não imagina alguém caindo no chão e dando um soco na cara do LeBron James. Nunca mais volta. Nunca mais volta. E eles estavam fazendo isso praticamente com o Bird, né? Com o Hakeem Olajuwon, com o Michael Jordan, com o Pippen. Não tinha essa. O Karl Malone entrava no garrafão ali com o cotovelo na boca, que se dane, né? Ele até fala isso hoje, né, velho? Não tem como não proteger a estrela. Não é nem a questão da estrela, né? Tem que proteger o seu maior patrimônio, que é o jogador de NBA, né? Então, assim, as pessoas falam, hoje em dia, pouca gente fala, né? Mas ainda tem sempre aquele saudosista que fala aquilo que era defesa, né? Ali que era o jeito legal da NBA, etc. Não é, cara. Ali é o antijogo, né? Lógico que pra época não era algo tão questionável, então tão absurdo, né? Tanto que o Dennis Rodman fala que você podia fazer o que quisesse, que não ia rolar nem falta técnica, né? Não mas lembro agora mas eu acho que tem um certo limite não dito que era respeitado, eu acho. Primeiro que era o Chuck Daly, que era o treinador do Detroit Pistons, né? Que acabou sendo o treinador do Dream Team ali. E eu acho que eles não tinham uma assim, vamos quebrar a perna do Michael Jordan durante o jogo. Eu acho que não chegava nesse nível. Era ser físico a ponto de entrar na cabeça dele perceber que aquilo não ia funcionar para quando você enfrentasse o Detroit Pistons. Mas eu acho que nunca, e obviamente que a gente já está levantando um extremo, né? Quer dizer, se permitia aquilo, mas parecia que era um limiar, assim, era um limite assim muito tênue, né? Parecia que a qualquer momento poderia valer tudo, né? Naquela situação, né? É igual o Felipe Melo falando
que não podia ter quebrado a perna do Rubem. Se ele quisesse, ele podia ter quebrado, mas não quebrou. Do Rubem. Ele chamava Rubem, né? Não era pra vermelho, porque eu podia ter quebrado a perna do Rubem. Que é o Robin, né? A Copa de 2010. Não, e você imagina, você empurrar um jogador saltando, e ali tem várias. No clipe que eles fizeram ali, tem várias imagens deles empurrando o jogador em progressão, né? No Sim, salto. cara. É perigosíssimo, né, cara? Assim, é um negócio. Não. Tem um documentário, né, da ESPN 30x30, lá, que é sobre os Bad Boys. Fica a sugestão a quem gostou da pancadaria, quer saber Agora, um pouco mais da Guilherme, história. Pode falar. por mais que fossem jogadas duras, eles não merecem esses tradutores, né? O que fizeram com eles. Bandidos! Rob, eu sei que você assistiu em inglês, mas botaram os bandidos do Detroit. Sério, botaram isso em português? É os bandidos de Traduzindo Detroit? Bad Boys como bandidos. Outro dia Aí não, né? eu tava buscando ler sobre os Jordan Rules, e obviamente você acaba caindo tipo num Wikipedia brasileiro, estavam as regras de Jordânia. Pô, sério, eu dei uma gargalhada e fechei o computador, né? Aliás, assim, nos 2 primeiros episódios, as legendas deram umas bem, assim, bem Derrapadas, problemáticas. Mas hoje, né, hoje não, né, no episódio número 3, cara, tem vários momentos. Claro que, assim, chamar Bad Boy ou os bandidos é muito, assim, é grave, né? Faltou pesquisa, cuidado. Mas teve várias, assim, né? Foi um episódio todo muito difícil mesmo, assim. Mas enfim, faz parte também, deve estar num momento bem difícil, eu não sei como é que eles trabalham, não sei o tempo que eles têm, e a pandemia deve impossibilitar várias coisas também, então vou dar essa passada de pano aí, torcendo para que em algum momento eles lancem legendas novas e dê uma corrigida, porque esse é um problema muito sério. Vamos explicar então, porque a gente tem muito ouvinte que talvez não saiba. Não eram os bandidos de Detroit, eles ficaram famosos como os Bad Boys. E, poxa, é um time histórico da NBA precisamente porque eles contaram isso. Eles se meteram no meio de uma era de NBA, Magic e Lakers, com a ascensão do Jordan, e eles foram lá e ganharam 2 títulos em cima desses caras todos aí, ganhando, né? Pegou a transição de geração do Lakers e do Celtics, mas pegou o Jordan monumental, né? Tanto que eles varrem na final e tem jogo duríssimo, né, com o Bulls, para você ver o nível que o Jordan estava jogando. Outro ponto que eu gostei desse momento também, Lucas, Rob, foi, acho que surge um grande personagem da história do Jordan, que é o Doug Collins, né? Muito legal a aparição dele, acho que ele rouba a cena. Você gostou, Lucas? Eu adorei, cara. Ainda mais que ele tinha aquele visual ali de estrela de cinema dos anos 80, né? Aquele super cabelão. Ele é um técnico histórico, dá pra dizer isso, né? Ele cita lá, né, como o Jordan evoluiu. Eu não sei se ele tentou ganhar ali os créditos da evolução do Jordan, mas é óbvio, né? O Michael Jordan fala que foi muito importante para ele a chegada do Doug Collins, né? Então, nesse período, o Jordan faz muito tipo de coisa diferente, né? Tem uma temporada que o Doug Collins coloca o Michael Jordan para jogar como armador, né? E é essa temporada que o Michael Jordan tem aquela sequência histórica de 7 triple-doubles seguidos, né? Então, é um cara que deixa o Michael Jordan fazer de tudo, né? Olha como é normal para hoje, né? Você pegar a bola e dar na mão do seu melhor jogador, e o Giannis pode não ser o armador do Milwaukee Bucks, mas ele é o armador do Milwaukee Bucks, né? O LeBron é o armador do Lakers. O Luka Doncic é o armador do Dallas Mavericks. Mas para os anos 80, você pegar um cara que claramente não era armador e falar, ó, você vai ser o meu armador nessa temporada, é algo inédito, né? Depois eles desistem, voltam atrás, mas já dá uma diferenciada, né? Uma mudada, uma amplitude do que o Jordan pode fazer na quadra, né? A liberdade que ele vai ter. Então é um cara que realmente experimentou muito com o Michael Jordan, é um cara que com ele o Jordan experimentou as primeiras vitórias em playoffs, né? Lógico, não vai ser campeão com o Doug Collins, vai demorar um pouquinho ainda para passar pelo Detroit Pistons, mas já é aquela época onde as coisas começam a fluir, né? Eles falam em certo momento da série lá desse episódio 3 que o Chicago Bulls sempre perdia, né? Então, quando venceu uma série de playoff, mesmo que seja na primeira rodada, como foi aquela contra o Cleveland Cavaliers, já era algo assim,
mudada, né? Uma mudada de ares, né? Uma virada na história. Agora, Guilherme, tem um Apple Point aqui que eles escolhem, não sei se de propósito, deixar a pessoa muito confusa nesse episódio, assim. Não só nesse episódio, mas Qual? de maneira geral, na história do passado. Eles dão uma embaralhada muito grande, porque, por exemplo, o Charles Oakley no episódio passado já tinha sido trocado, né? E agora Verdade. ele chega e o Doug Collins fala, ele era o nosso segundo melhor jogador e tal, porque eles vão e voltam muito, mas só que o do passado, a gente tem a expectativa que eles estejam indo mais ou menos linear pra frente, mas não tá, né? Eles passam voando sobre o playoff anterior, que o Doug Collins fica parecendo que aquela varrida do Celtics é a mesma que a gente viu no último episódio, né? Mas ali já é uma nova varrida, foram 2 varridas seguidas na primeira rodada pro Boston Celtics. E a frase do Doug Collins que usaram até que quando ele chega ao Bulls, ele disse que o time tinha sido varrido pelo Boston na temporada anterior, e aí de repente aparece o playoff contra o Cavs, né? Mas o primeiro ano do Doug Collins é aquela varrida pro Celtics, a segunda, né? Que aparece no começo desse episódio. No ano do The Shot, né? Acho que é o ponto alto desse episódio, o Bulls estava eliminando pela segunda vez o Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs, né? Foram 2 vezes seguidas que o Bulls elimina por 3-2 o Cavs. E eles dão a entender que foi no primeiro confronto que teve aquele ali, né? Porque é sempre a mesma galera se enfrentando nos playoffs, e se não ficar bem separado, eles botam o ano sempre lá, né? Então dá para a pessoa ter essa base. Mas ficou parecendo, por exemplo, que esse ano que do The Shot era o ano logo depois, o primeiro ano do Doug Collins, e não era, né? Aquele Não, eu Cavs era até concordo. melhor, Eu mesmo. concordo, Lucas. Eu acho que teve alguns momentos ali que ficou. Obviamente que vai passar despercebido para muita gente que talvez não fique ali naquela, né, nas minúcias das explicações, mas quando, depois daquele arremesso contra o Craig Elo, né, que eles ganham aquele jogo, né, o The Shot, em 89, eles falam, né, e aquele arremesso, o arremesso que mudou a mentalidade da franquia para passar a ser um time vencedor, mas o time é eliminado pelo Detroit logo depois, né? Exato. E fica parecendo assim que foi num período muito curto, né? Na verdade, foram 3 playoffs com o Doug Collins, né? Que acho que eles meio que passaram ali. Então tem essas escolhas, acho que confusas de propósito, assim, eles não querem se aprofundar tanto nas temporadas que não tem título. Acho que essa é a ideia, né? Mostrar quem era o rival, quem é que estava eliminando. Já mostraram o Larry Bird antes, nessa aproveitaram para mostrar o Detroit Pistons, e acredito que no próximo episódio deve ser a virada de chave, né? Ô, Rob, o The Shot você não narrou, mas Game Winner do Michael Jordan você narrou. Ah, nossa, narrei vários. Narrei vários, vários. Eu acho que se você fizer uma soma de temporadas do Michael Jordan na NBA, eu narrei a volta dele depois quando o time é eliminado pelo Orlando, nos playoffs e tal. E aquela temporada mais curta dele, né, voltando com a camisa 45, e os outros anos seguintes da conquista dos 3 títulos. Você imagina, assim, sei lá, pelo menos uns 60 jogos do Michael Jordan eu narrei. Com certeza, não tem a menor dúvida. Caramba. Isso de temporada de classificação, porque em qualquer companhia de transmissão que você tem direito da NBA e os playoffs naquela época, você vai ter muito mais jogo do Chicago Bulls mostrando do que outros times, né? Como nessas temporadas você vai ter muito mais jogos do Lakers, muito mais jogos, enfim, né, do Golden State Warriors. Então acaba se tendo sempre eles, né? Sempre os jogos mostrando isso sem falar os playoffs, né? Quer dizer, então, com certeza a gente estava fazendo o jogo o tempo todo, né? Aquela coisa, você não precisava nem levar mais na escalação escrita, né, para o jogo, né? Porque você acaba conhecendo quase todo mundo, né? Mas eu concordo, mas independente dessa questão de ficar às vezes um pouco nebuloso a história, você ter que dar uma espécie de um crédito ali de licença poética, né, para a narrativa, eu acho que uma coisa que eles fizeram legal desse episódio, eu não sei se eu me atentei muito nos outros, é que eles sempre tentam colocar um fundo musical com o que era assim É pertinente verdade. da época. Em vez de tentar colocar uma coisa que hoje está em voga ou tal, entendeu? Alguma música que seja mais dos anos 2000, não. Eles sempre metem, tipo, um Prince ou alguma coisa da época, assim. Eu tentei procurar para ver se tinha nos créditos, quais eram as músicas, mas eu não achei. Isso eu tenho que fazer essa pesquisa ainda. É verdade. Acho que nos outros eu tinha prestado atenção nisso também. Eles usam bastante isso, né?
do episódio do Michael Jordan dos anos 80 também, que contou um pouco a história deles, era um hip hop. Eu até pesquisei no dia, anotei, mas não sei onde tá agora. Mas é bom ponto mesmo. É legal isso, né? Que dá uma ambientação bem divertida, assim. Sobre E é Sim, sempre sim. misturada com cenas inimagináveis do Jordan jogando, né, cara? É demais. Não, as os cenas do clipes. Jordan, sério, eu acho que não há um episódio, você tem que se conter, porque você internamente você fala, né? É blip, 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 blip o tempo todo, né? Que, porra, cara, porque você não vai falar aqui, mas, meu Deus do céu, que coisa, né? Só falando um palavrão pra você descrever o que aquele cara fazia em quadra, cara, que absurdo, né? É muito absurdo, né? Eu acho que uma coisa que o próprio Detroit Pistons faz do Michael Jordan, né, que ele sempre estava buscando uma maneira de conseguir vencer os obstáculos, né? Era um cara que era obcecado pelos desafios, né? A gente fala isso sempre muito em relação aos desafios de jogo de carta, jogo de golfe, não sei o quê, aposta e tal, mas ali dentro da quadra, eu acho que ele tinha aquela obsessão de conseguir superar aqueles desafios e mais para frente ele vai conseguir descobrir, obviamente não é contado nesse episódio, mas na história dele a gente sabe, né? Ele vai conseguir não ter mais que tentar bater para dentro do garrafão e desenvolver aquele post-up que ele passou a virar um cara absurdamente forte, né? Porque ele teve que encarar, descobrir um movimento para poder escapar daquela marcação. E eu me lembro de ler uma história que ele usa muito o Scott Williams para fazer isso. Que o Scott Williams ele até brinca e fala que eu acho que ninguém, só os irmãos do Michael Jordan fizeram mais post-up com ele em treino do que eu, porque eu passei a ser uma espécie do cara que treinava ele para ele poder ganhar musculação, ser físico para poder vencer esse time do Detroit Pistons. E o coach Galego mandou pra gente, Rob, depois eu vou encaminhar pra você, um vídeo que tem, sei lá quantos minutos de fade away do Jordan, justamente depois desse movimento aí mesmo, que é Tá vendo, imarcável mesmo, né? Esse movimento se torna imarcável, uma das marcas registradas do Jordan, né? Impressionante mesmo. Vou falar um negócio, mas me lembrei do impacto que eu tive. Boa parte desses lances eu já tinha visto, mas compilados nesse ritmo. O impacto foi muito parecido quando eu vi o filme do Pelé, cara. Quando eu vi o filme do Pelé, eu fiquei enlouquecido. Concordo. Foi o Pelé Eterno, né? Parece uma sequência assim, de lances. Eu falo assim, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Não, isso é sacanagem, né? Isso daí não é possível que o cara consiga fazer isso, né? Não dá, né, cara? Como é que o cara consegue dominar a bola naquela velocidade? E, obviamente, né, com essa história da pandemia, de você começar a ver vídeos antigos e mostrarem especiais de conquistas, né? Seja de futebol, seja de basquete e outros esportes. Outro dia eu estava vendo um Brasil e México da Copa de 62, antes do Pelé se machucar. É uma coisa absurda. Ele parece que ele está jogando num nível assim completamente diferente dos outros adversários. E com o Pelé com 21 anos de idade. Imagina o Pelé com 21 anos de idade jogando a Copa do Mundo, cara. É um absurdo isso, cara. É tipo uma coisa, não podia ser permitido, né? Porque, não, esse cara é um concurso. Peraí, vou jogar contra o Brasil, tem que estar 5-0 pra gente primeiro. Tem que ter um handicap, tipo golfe, né? E é outro que apanhou muito também, né? Tinha Pelé Rules também. Algum Nepopante novo, Lucas? Guilherme, eu ia dizer que esse ia ser o episódio sem golfe, mas agora o Raul Porto trouxe golfe para esse episódio, então 3 de 3, né? Não teve golfe, não teve jogo de golfe, mas teve algo assim que talvez as pessoas nem notem, né? Mas aparece ali o Jordan jogando cartas, né? E se divertindo muito. É algo que vai ser muito sério na carreira dele, né? O Michael Jordan tem problemas com apostas, né? Ele tem o vício das apostas, é um cara ultra competitivo, então ele levou isso também para as apostas. Tem período que ele é investigado pela liga para saber se ele está apostando ou não em eventos não permitidos. Ele perdeu muito dinheiro com cartas, perdeu muito dinheiro jogando golfe. Tem livros, né, que contam essa história, né? Enfim, tem até teorias de que ele, na verdade, ele se aposenta porque era uma suspensão misteriosa da liga Do pro Bill Michael Jordan. Simmons, a teoria, né? Não é de mas qualquer um. mais gente também tem essa teoria, né? Tem alguns analíticos aí que falam que é algo sobre isso. Mas eu digo assim, gente séria, não é Sim. assim, conspiracionistas e tal. Gente importante acha isso. Rob, você que vivia lá, que narrava, né, que comentava tudo isso, como é que chegavam pra vocês, assim, esse cara que é um monstro dentro de quadra, mas que tem esse problema de aposta, né? Vocês viam algo assim como algo muito surreal ou era algo que era entendível? Não, não era algo tão surreal. Eu vou te dizer o seguinte, por quê, talvez?
porque eu acho que a exposição midiática da época era completamente distinta do que é hoje em dia. Então eu acho que o Jordan conseguia se resguardar de uma forma, assim como ele conseguia se resguardar em quadra também, de não deixar transparecer que ele tinha algum problema físico, ou até para os próprios companheiros cansam de falar isso. Eu não vi o Jordan sentado naquela maca fazendo tratamento, eu via ele colocando aquela bota de esparadrapo, e era só. E eu sei que ele tinha, porque às vezes ele chegava no treino com soro para fazer não sei o que, para melhorar uma parte que estava infectada, sabe? Quer dizer, ele tentava sempre manter aquela posição do ser que está perfeito o tempo todo, né? Eu acho que era um pouco do carisma do Jordan. Então, eu acho que por você não ter Twitter, não ter transmissão ao vivo, live, e que estaria todo mundo perseguindo, né? E você ainda tinha ali os sniffers, né, atrás dele, impedindo isso, né? Que- Baba-ovo, Rob. os baba-ovos, né, que são, eles chamavam aqui de sniff jocks, né? São os sniff jocks que eram os que ficam, os cães de guarda deles ali para os torcedores não importunarem o Jordan. Eu acho que era muita coisa filtrada, então se chegava, não chegava com tanto impacto, eu acho. Tem mais Apple Point, Guilherme. É bom esse Apple Point? Porque esse aí fiquei meio triste. Ok. Não tivemos presidente, é verdade, mas tivemos Madonna aparecendo, né, sendo citada. Tem o romance Rodman e Madonna. Alguns anos atrás, Guilherme, o Dennis Rodman falou que a Madonna ofereceu 20 milhões de dólares para que ele fizesse um filho nela. E é uma fofoca aí de alto calibre. Acabou não dando certo, mas a matéria em português falava em 80 milhões de reais, né? Lógico, adoram. Vão ter que atualizar essa matéria, né? Atualmente aí tá por volta de 1 bilhão de reais. É, Calma, me diz uma coisa, a Madonna pode ter um filho de quem ela quiser na vida dela, né? Ela teve que tá pensando em pagar, fazer um bribing com o Dennis Rodman para ver se ele conseguia fazer um filho dela. Não, não, né? E não é, falaram da Carmen Electra, né? Também, que foi uma esposa do Dennis Rodman. Foi ignorada aí sim, pelo Last Dance. Um triste momento de é, Carmen Electra. é isso que eu ia dizer. O Nepal Point era mais completo, Guilherme, que fala Ah, perdão. que o Dennis Rodman não fica só na Madonna, né, dos seus affairs. Ele casa com a Carmen Electra por alguns meses. Tem outra moça famosa agora que eu vou esquecer completamente. Ah, é a que fez Independence Day. Ela também tem o seu Liv romance. Tyler? Ah, Não, não, Liv é Tyler não é outra. Independence Day. Não, Liv Tyler não é. Liv Tyler é filha do É, cantor, né? É a é Armagedon. isso. A- O, O mundo essa, acaba do mesmo jeito. a outra do Independence Day, que eu não tô lembrado agora o nome, é Vicky alguma coisa. Vivica Ela, A. Fox. pronto, ela vai com ele pro Oscar, né? Então, é algo assim de responsa, né? Não é qualquer ficante. E o Dennis Rodman fala que conseguiu conquistar pelo menos 2.000 mulheres, sendo Bom, que então ele pelo menos tá só 10% do Will Chamberlain, né? Sendo que ele tem quase certeza que pelo menos 500 dessas ele não precisou pagar. Ele falou isso mesmo? Falou. Que coisa horrível. O Dennis Rodman é um peculiar caso, Guilherme. A gente tem que E a ter gente pode, preconceito. eu acho que a gente pode fazer o seguinte, né? Nada mais apropriado para Madonna do que a Material Girl, né? Que ela sempre canta a música dela, né? Trocadilho com Madonna é um clássico desse podcast já, hein? Não tava pronto pra essa. Acho que outra parte que chama muita atenção é como eles basicamente esqueceram o Pippen, né, nesse episódio. Não passa Parece rapidinho. jogada do Pippen em quadra. Tudo bem que algumas dessas eliminações que tem ali, o Pippen ainda não tava, né? Algum desses playoffs que passam, mas aparece muito pouco falando, né? Como também o Dennis Rodman mal apareceu falando do Pippen no episódio passado. Mas quando o Pippen aparece, eles entregam até o celular para mostrar lá. Era uma história do Jordan contando a história sobre o Dennis Rodman, acho que era isso. Dá para ver como o Dennis Rodman fala com muita deferência, né? Tanto de Jordan, de Pippen, né? Não, se eles me aceitam ali, né? Eles estão, então eu posso ir de boa, né? Eu posso ser quem eu sou. E o Pippen e o Jordan também falam do Dennis Rodman assim com essa deferência, né? Reconhecendo a importância deles, né? Então acho que não sei se
especificamente para esse documentário, mas acho que mais ou menos fecha ali nesse Big Three, né? Os três que se viam como, não iguais, mas que se entendiam por ser elite, né? E acho que o documentário faz muito essa separação, né? Deles três com os demais. O Steve Kerr aparece ali falando, o Paxson aparece ali falando. Tem um center que não jogava nada, que ele parece sempre muito bem em todos os episódios, Guilherme, talvez seja amigo aí do diretor, que eu esqueci até o nome, é Bill Wennington, acho que é o nome dele. É bem irrelevante, ele joga até na Itália durante alguns dos títulos do Bulls, mas no documentário ele tava sempre de olho em tudo e conta tudo, Guilherme. Então ele deve ser muito brother ali. O Tony Kukoc, ele apareceu apenas na imprensa falando, tomara que não falem tão mal do Jerry Krause assim, né? Porque pelo jeito ele não trouxeram a voz dele pra esse episódio, pra esse seriado não, Guilherme. Outro ponto que eu fiquei muito... Aí eu tomei sei lá, quando eu soube dessa relação, foi um dos maiores elásticos mentais de todos os tempos, né? A amizade do Dennis Rodman com Kim Jong-un, e ele se tornar um protagonista nesse momento, né? Em que não se sabe como está Kim Jong-un. A última informação do Rodman é que ele estava rezando pelo amigo, o líder da Coreia do Norte, que não se sabe se morreu ou não, né? Esse é um grande debate do momento aí da política internacional, um dos grandes debates. Essa história é absolutamente aleatória, eu nunca entendi. Eu tento, porque a gente não tem fonte assim que possa tratar isso com alguma seriedade, né? Porque a fonte ocidental para tratar é sempre assim: olha que louco que é o Kim Jong-un a ponto de ser amigo do Dennis Rodman. Mas por que diabo ele foi para... Cara, eu nunca entendi essa história. Eu realmente gostaria muito de entender. Espero que em algum momento desse documentário eles perguntem alguma coisa pro Jordan. Acho que não, pro Rodman, acho que não vai rolar, mas achei particularmente sintomático, né? Que ele se torne o grande assunto aí do basquete dessa semana. Afinal, não tem nenhuma outra coisa a não ser a Last Dance, justamente num período que a figura desse rolê, o maior rolê aleatório da história, esteja aí também no centro das atenções. Esse Nepopoint você não tinha. Ok. Olha, eu confesso que esse me pegou de surpresa também. Eu não tinha nem atentado para esse detalhe. É um verdadeiro elástico mental essa história, né, de relembrar isso dessas idas do Dennis Rodman para a Coreia do Norte, né, e o Kim Jong-un tá agora nessa situação que ninguém sabe, né? Quer dizer, só a Coreia do Sul, de uma certa maneira, afirma que ele ainda está vivo, né? Mas, enfim, vai saber, né? Aproveita esse ponto aqui, Lucas, segura um pouquinho aí, para pedir para você que está ouvindo aí apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, é um convite que eu te faço, cafébelgrado.com.br. Esse final de semana teve episódio novo para apoiadores da série Belgrade Madness. Nós temos uma série que é aberta, evidentemente, que é a própria competição que vocês estão acompanhando aqui no feed aberto, o Belgrade Madness. Os apoiadores estão recebendo concomitantemente os episódios fechados que se dedicam a debater cada uma das classes de 2000 a 2015. Já foram ao ar 4 episódios, 2000, 2002, 2005 e 2007. É isso, Lucas? Eu errei alguma? Você acertou, Guilherme. Por incrível que pareça, acertou. Olha, raro momento aí. Então, você gosta de draft, analisar essas coisas, saber como é que foi a história de como se construiu a NBA a partir das escolhas? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Temos série que conta a história de LeBron James, uma história que conta desde o momento que LeBron James começa a jogar basquete, até antes disso, até ao longo da sua trajetória. Estamos na segunda temporada ainda, estamos contando a história do Miami Heat. Temos Belgraverso, quando a gente projeta cenários paralelos, muita coisa. Tem muito conteúdo mesmo, cafébelgrado.com.br, você pode apoiar a partir de R$ 9,00 e ter acesso a tudo que a gente produziu. Lucas, chegamos nesse final de semana a 120 horas de conteúdo. 120 horas de conteúdo exclusivo, fechado, sem contar o que está aqui no Spotify, no Cashbox. Só de conteúdo fechado, se você apoiar hoje, você recebe cafébelgrado.com.br. Quem faz essa conta, Lucas, queria mandar um abraço para ele, é o Rico Della Torre, lá do nosso grupo de apoiadores Insider. Esse é de R$20 lá do Telegram. Um grande abraço para o Rico e para todos os nossos apoiadores lá do nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte também, é um grupo para apoiadores Insider, a categoria de R$20. Pode seguir, Lucas. Fiz um jabazinho. Eu fico pensando, Guilherme, se
Porque, na verdade, o Rico, ele fez a planilha e ela que calcula, né? E você fala assim como se ele tivesse com um lapisinho na mão e a cada episódio que a gente soltasse, ele saísse fazendo a soma. E eu fiquei pensando se é isso que a Globo faz com o Oswald de Souza, né? Pra ver as... Ó, agora o Oswald de Souza vai soltar aí a estatística de quem é que vai ser rebaixado. E, na Você pode verdade... perguntar pro Rob. O Rob tava lá até esses dias. Ele pode te Mas dizer. eu Não, já olha vi. só, não me envolve nessa, não. Você Mas conhecia o Oswald de Souza, Rob? Não conhecia o Oswald de Souza, não. Será que o Oswald de Souza é apenas uma planilha que alguém batizou de Oswald de Souza? Vamos ver o Pode, que o Oswald de Souza fala. Eu nunca vi a cara do Oswald de Souza. pode ser, né? Pode ser. Eu imagino ele assim, uma pessoa calva, né? Assim, de óculos, trabalhando numa mesa cheia de papel, né? Com a calculadora, lápis, borracha, aqueles lápis que tem uma borracha já acoplada nele. Guilherme, é, tem uma história legal sobre Se o alguém The conhece o Oswald de Souza, mande aí pra gente. Shot. Tem uma história legal O do The Oswald de Shot. Souza é aquele cara queimadão de praia, né? Aquele cabelo comprido, né? Pô? Usa aquele medalhão, tem uma barba e uma costeleta enorme, né? Eu fiquei meio triste que acho que a Globo anda fazendo trairagem, não é mais Oswald de Souza, né? Ultimamente eles estão indo para outro cara, se eu não me O engano. Tristão Garcia agora. Caramba, trairagem isso aí, hein? Posso fazer uma pergunta para vocês, que tem me intrigado nesses dois primeiros episódios e no terceiro também, sobre o aspecto físico do Michael Jordan, fundamentalmente os olhos vermelhos dele. Eu não sei se é uma questão assim, eu já escutei uma risada meio no fundo, assim. Eu não sei se é uma questão da emoção dele, tá sempre muito emotivo ali na hora das gravações e que parecem que, obviamente, elas não foram feitas só para um episódio, né? Elas são feitas durante um tempo muito grande, talvez esteja tocando em vários pontos que para eles criam uma certa emoção e talvez seja por isso. O que vocês têm alguma teoria em relação a isso? Você tem, Lucas? Guilherme, você sabe que eu assisti a série inteira de House, né? Dr. House. Então, quando eu vejo os olhos do Michael Jordan ali, eu penso imediatamente que ele tá com problema nos rins, cara. Ou no fígado. Que É, isso, velho? é sério, é meio amarelado ali, aquele ao redor dos olhos dele. Mas existe uma pergunta na internet: por que que os olhos dos Jordans estão amarelos? Amarelos? Eu Agora, vi o vermelho. não, estão amarelados. É, mas eu Ah, ainda ele é não li bem essa. vermelho. É bem vermelho. Guilherme, você Quem tem me que... mandou a mesma pergunta, eu queria até mandar, por isso que eu comecei a rir, é o Thiago Camelo, nosso ouvinte, grande poeta brasileiro, que me mandou essa questão, por isso que eu comecei a rir. Eu falei, cara, como que o Thiago ficou pensando no olho do Michael Jordan com tudo isso acontecendo, né? Quando ele me perguntou. E agora o Rob faz a mesma pergunta. Achei Não, porque para maravilhoso. mim foi uma coisa tão evidente, eu tô até surpreso agora que o Lucas falou dessa questão dos olhos mais amarelados, mas eu percebo assim dentro, né, assim, ao redor da íris, assim, em volta, né, como se você tivesse realmente chorado bastante, né, ficado com os olhos ali marejados durante muito tempo e talvez por isso passando aquela impressão, né. O Tem Lucas já especulando. deu a resposta aí, baseada em House, que é pior do que baseada em Google essa, viu, Lucas? Você acabou de diagnosticar o Jordan Mas eu assisti via 8 House. temporadas inteiras, Guilherme. Não foi assim, Ah, então pulei tudo bem. episódios. Não, vi todas. E E sempre não era é Grey's problema... Anatomy, né? É Não, House. é House. Então, talvez eu mande até um e-mail pro Michael Jordan agora, hein? Jordan, dá uma Ok. olhada aí no fígado. Então, Guilherme, tem uma história do Last Shot que... Você sabe quem é que dá o passe pro Michael Jordan ali, no Last Shot? É o Steve Kerr? Não, é o Brad Sellers. E o Brad Sellers faz Nem pra ser o pivôzão que aparece. em Calma, todos. ele faz esse passe e aí... No depois lance com o Craig Illo que você tá falando? É. Ah, E com o Craig aí, Illo, tá. o Jerry Krause, que era o GM, né? Que é até um ponto focal aí dessa série, ele sai correndo, ele invade a quadra para abraçar o Brad Sellers, não tá nem aí pro Michael Jordan. E aí, em 2011, ele dá uma entrevista dizendo que foi o melhor passe que ele já viu na vida, cara. Que isso, velho? E tem uma história de que porque o Jerry Krause queria draftar o Sellers e o Michael Jordan não queria que ele draftasse o Sellers, queria que ele draftasse outro cara lá, Johnny Dawkins. E aí, tudo que o Brad Sellers fazia de bom, o Jerry Krause ficava muito animado, né? Porque ele tinha essa espécie de embate Muito de bom. forças, né? Com o Michael Jordan, quem é que manda de verdade no time. Então, quando ele conseguiu esse passe, ele ficou muito emocionado e abraça lá veementemente o Brad Sellers. Grande momento do Brad É Sellers.
É muito boa a reação do Doug Collins explicando a jogada depois, né? Perguntaram como é que foi tramada. Na Ele falou coletiva, assim, né? Ótimo, né? isso, dá a bola no Jordan, abre todo mundo e sai da frente. Deixa o Mas cara, sabe mano. por que ele fala isso, velho? Porque ele tinha desenhado a jogada para o center fazer a cesta, porque ele disse, não, ninguém tá esperando isso. Só que o Jordan bateu na prancheta e ficou furioso, disse, não, joga a bola para mim. E foi realmente o que fizeram. Essa foi o jeito que a jogada desenhada foi essa. Dar a bola no Jordan. Caramba, Tem muita caramba. história, porque assim, essas histórias desses momentos memoráveis já foram contados inúmeras vezes de inúmeras maneiras, né? Esse seriado é apenas mais uma forma de revisitar a história do Jordan, que é realmente, não só do Jordan, né, como desse Chicago Bulls e da NBA como um todo, que é imensurável, né? Assim, tem muitas maneiras de contar essa história, tem muita coisa para ser falada, e são episódios de 50 minutos para contar 13 anos de Chicago Bulls, não dá, né? Então, assim, tem muita coisa que já saiu, tem muita coisa que já foi contada com mais detalhe, porque era especificamente sobre aquilo ali. Então, se você quiser material sobre esse arremesso, tem muita coisa disponível, né? Se você quiser sobre o primeiro título, tem muito livro, tem muita coisa. Se você quiser se aprofundar, não falta material, né? Então, vamos tentar trazer aqui nesse podcast, né, coisas que histórias semelhantes, né? Ou histórias que vão um pouquinho além de onde o episódio consegue ir, né? Como eu falei, são 48 minutos esse episódio, se não me engano, para contar o backstory do Dennis Rodman, contar a carreira dele, né? Contar a temporada 97-98, trazer pequenos materiais exclusivos, né? Que eles fizeram grande propaganda. Não, vai ter imagem nova. Eu fiquei pensando, Rob, acho que a imagem nova era os Jock Sniffers desse episódio. Só tinha isso, né? Ou A imagem talvez o nova Dennis Rodman na moto. era os jock sniffers, né? Imagem, não, sem dúvida nenhuma, né? E é uma reunião séria ali, né? Eu acho que quando a câmera, o pessoal que estava fazendo o acompanhamento, né, deles e teve esse acesso, entrou ali naquela sala. Eu acho que é um dos poucos momentos que eu percebo que o Michael Jordan tá meio assim, pô, lá vem esse cara de novo aqui, né? Que eles estavam Ficou meio conversando, puto, né? debatendo, né? Ele ficou meio danado da vida ali. Não, a gente tá falando sobre as presidências, eleição presidencial aqui, vocês meio interromperam e tal. E ficou uma coisa assim um pouco. Um dos raros momentos que eu achei que foi uma coisa um pouco forçada, porque na maior parte das vezes, eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão, quando o Jordan está sentado e estão conversando com ele ali naquele ponto principal, né? Ele se mostra uma pessoa sempre muito emotiva, né? Ele se abre de uma maneira que eu acho que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Ele fica chateado, ele fala, né, ó, milhões de palavrões e mostra uma empatia muito grande, ele fala abertamente o que ele sente ali. Eu acho que é legal, né? Ele tira um pouco daquela casca, né? Daquele ser impenetrável que a gente só via naquelas entrevistas quando ele dava aquelas respostas educadas e que não fugia muito do assunto, né? Então acho que isso é muito bacana também desses episódios. Esse é um grande momento como é que é o nome do conceito aí, Lucas? Que são os lambibotas lá? Não é isso, né? Como é que eles chamam? Baba ovo. Baba... Lambibotas. Tá na moda, né? Lambibotas. Baba ovo, é outra coisa. Tem mais Nepopoint? Não tem. Para esse episódio de hoje, já até extrapolamos os Nepopoints, trazendo coisa que nem tava na série, né? Mas é que, poxa, a construção tá sendo muito rica. E assim, a gente faz um ponto aqui, outra coisa que a gente acha que poderia ter falado outra coisa, falamos disso no episódio passado, mas de modo geral, a impressão que eu tenho, assim, é que os episódios são tão bons que você sempre fica assim, caramba, eu quero ver o outro agora. E a gente até tá com esse cuidado, porque a gente quer gravar o episódio 3 antes de assistir o 4, até para não confundir, ou para não dar spoiler, ou para não adiantar muito, ou para não ficar misturado coisas, as coisas não ficarem misturadas. Então, a gente acaba... Eu fico muito ansioso, eu particularmente, assim. Como é que você tem feito, Rob? Como é que tem sido assistir isso aí? Qual foi a expectativa que esse documentário teve quando você soube que seria feito? E como que você está fazendo na quarentena para assistir isso aí? Rapaz, olha, eu posso falar, eu fiquei muito animado quando se saiu, né? Obviamente já sabia já há algum tempo, né, que estava sendo feito e que seria lançado, ainda não tinha uma data. Isso aí você acaba meio esquecendo, né? A vida segue e tal.
E aí, quando eles confirmaram uma data e que no dia seguinte ia ser lançado no Brasil, né? Porque também teve uma certa expectativa de, pô, vamos ter que arranjar um link para ver uma transmissão americana, né? Porque não vai passar no Brasil em lugar nenhum e não teve isso. Foi bem bacana, né? Eu acho que a expectativa era muito grande para ver e eu acho que tá sendo exatamente o que eu esperava que ia ser. E você fica imaginando o que não entrou nesses episódios, né? Imagina o que eles têm de filmagem e de extra que foi cortado ou que teve que caber ali dentro dos 45 minutos ou 50 minutos para cada episódio, né? Mas hoje, por acaso, essa história de essas comunicações eletrônicas em casa deu 5:30 da manhã, o Spotify começou a tocar um alarme ligado num celular que eu não sei se era do meu filho ou da minha filha, e aí eu acabei acordando e eu acabei aproveitando para ver o episódio, eram tipo 6 da manhã que eu vi esse episódio número 3. Caramba. Lucas, tá conseguindo segurar? Tá tentando ver de uma vez? Como é que tem sido? Então, esse da segunda-feira é moleza, né? Porque acordo com a filha do meio acordando por volta das 6:30, então eu já assisto esse episódio na segunda-feira e aí durante o dia reassisto, né? Esse episódio eu assisti 2 vezes e meia hoje. Então nem dá tempo e partir para o próximo imediatamente, né? Mas aí durante a semana vamos conseguir ver várias vezes aí para no fim de semana vai ter gente especial também, né, Guilherme? Tá sendo demais aqui pra gente, porque é motivo pra gente ficar convidando gente que a gente adora pra gravar pra falar de Jordan e tal, e as pessoas ficam seduzidas, né? Se fosse pra falar só com a gente, dificilmente o Rob Porto viria, né? Agora, quando é pra falar de Jordan, que isso. quando é pra falar de Jordan, fica mais fácil chamar as pessoas e tem sido uma delícia, então fica o convite pra você que gosta do Café Belgrado não perder essa série, né? Acompanhar, assistir junto com a gente e também possivelmente no meio da semana devemos fazer mais um embate do Belgrade Madness, a nossa própria competição aí desse período pandêmico, e a gente espera que você acompanhe com a gente também. É isso então. Agora, claro, o Rob, Lucas e eu teremos um direito ao destaque final, já tradicional aqui, fazendo o convite mais uma vez. Siga, compartilhe o Elástico Mental. É lá que a gente pretende ficar muito rico, viu, gente? Porque no basquete tá complicado. Mas a gente acha que vai ser descoberto aí pro Hollywood, então, Elástico Mental. Rob, seu destaque final. Olha, o meu destaque final, eu acho que é essa ansiedade toda para continuar acompanhando esses capítulos, né? Eu mesmo não vi o capítulo 4, vou terminar aqui o nosso bate-papo e não vou direto nas outras séries que a gente vai acompanhando no Netflix, já vou ligar aqui para acompanhar o capítulo 4 para depois poder escutar também a análise, né, do próximo convidado no capítulo 4 com vocês, né? Se eu acho que isso tem um lado bom, né, dessa história toda que está acontecendo infeliz com a gente, nessa pandemia, eu espero que todo mundo esteja podendo, né, poder ficar em casa e se cuidar, né, porque muita gente não pode mesmo, é que você está podendo rever muita coisa, podendo estudar muita coisa que passou e dar valor para esses momentos, como essa série do Last Dance tá dando para gente, né, que como era impressionante o que jogavam esses caras na década de 90, né? Tem razão. Lucas, sua vez, seu destaque final. O meu destaque final, Guilherme, na verdade, eu peguei um Nepoponte e transformei em destaque final, porque eu queria muito falar desse assunto com um certo destaque, né? A gente sempre vê outros times pegando gente que trabalha no front office, sei lá, do San Antonio Spurs, gente que trabalha no front office do Golden State Warriors, né? Gente que tá em environments. Fazia tempo que eu não usava o inglês necessário aqui, né, Guilherme? Então, gente que tá em ambiente vencedor, né? Então, por que isso, né? Sei lá, de repente será que é só o general manager que faz o trabalho, né? E a gente vê nesse episódio como um assistente do Chicago Bulls teve que convencer o seu general manager a pegar o Dennis Rodman, né? E o quanto ele foi importante, né, para o Chicago Bulls conseguir esse segundo tripit. O Dennis Rodman, apesar de todo o respeito que ele tem por Scott Pippen e Michael Jordan, que a gente viu diversas vezes nesse episódio, ele fala abertamente, né? Se eu tivesse ali, será que eles ganhariam esses 3 títulos? Acho que não. É a opinião do Dennis Rodman, né? Lógico que possivelmente eles ganhariam, chegariam à final, etc. Porque é uma dupla inacreditável. Mas com o Dennis Rodman, a gente já falou isso aqui nessa série, né? Eles têm as 2 melhores campanhas da história da liga até aquele momento, né? E muita gente vai dizer que mesmo depois que o Golden State Warriors bate
o seu recorde de 73 vitórias, ainda assim são temporadas inferiores porque não veio o título, né? Então, eles têm possivelmente, ou dá para defender, como eles têm as duas maiores campanhas da história da NBA. Esse time aí que a gente está vendo agora, né? Tudo bem que esse time de 98 tem mais atribulações, né? Scott Pippen não joga quase 40 jogos, então o time não repete, né? Eles falam durante esse episódio do que a 7ª derrota do Chicago Bulls na temporada passada tinha sido na 56ª partida, né? E nessa temporada atual foi na 15ª, né? Então estava um pouco abalado o time, né? Tava diferente, mas logo depois engrena mesmo sem o Scott Pippen, né? Então um super time realmente. E não é só o Michael Jordan, não é só o Jerry Krause, não é só o Scott Pippen, né? Como vai mais além, né? Tem que ter pessoas que são capazes de tomar boas decisões e de convencer outras pessoas da sua decisão, né? Assim, da sua opinião, né? Então, eu gostei muito que eles trouxeram essa conversa do Jerry Krause, né? Não, o Dennis Rodman não queria, mas um assistente meu foi lá e me convenceu. E outra coisa que eu achei muito curiosa foi, só para finalizar o destaque final, Guilherme, o San É Antonio grande esse destaque final, hein? Super. O San Antonio Spurs sendo o exemplo assim, não, o Dennis Rodman não tá funcionando lá, porque olha lá, ele tá numa várzea lá, né? A gente ouvir isso do San Antonio Spurs é muito engraçado, né? Uma várzea é demais, né? O Lucas tá com saudade do Spurs ruim, mas é só lembrar da temporada atual, Lucas. Temporada Esse atual. assistente do gerente geral era o Jim Stack, né? O nome dele. Olha aí, o cara muito bem, né? O meu destaque final é o seguinte: essa semana tem mais coisas aqui no Café Belgrado. Fiquem atentos aí no feed. Nosso trabalho segue insano aqui, então a gente precisa que você continue com a gente também, dá essa moral aí. Você tá chegando aqui porque gosta da série do Netflix ou gosta do Hobby, né? O Hobby tem muitos fãs aí nesse país que, quando ele pinta aqui, a nossa audiência aumenta. Então, dê a oportunidade aí para conhecer o restante do nosso trabalho também. Temos muitos podcasts sobre a temporada que está acontecendo, outros atemporais que você pode ouvir em qualquer momento, que fala sobre vários assuntos gerais aí da história da NBA ou das coisas que já aconteceram mais recentemente mesmo, mas que podem contribuir para compreender melhor a NBA. Fica o convite aí para conhecer melhor nosso feed, seguir aí nas redes sociais, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram. Aproveito também para agradecer ao Rob por ter aceitado esse convite, foi um prazer para a gente tê-lo aqui, Rob. Forte abraço, até a próxima.